duas, né? E o meu é, ó. Repete aí, Cid, quantas? Ó, na época que eu estava fazendo a edição, eu já tinha uma coleção de edições de Carmila, eu peguei mais algumas, né? Eu acho que eu tenho umas 17 ao todo. A maioria são nacionais, que eu queria conhecer o que tinha sido feito aqui, mas eu separei 3, além da nossa, que eu acho que merecem alguma menção, assim. A primeira é justamente a primeira vez que saiu no Brasil, né, pela editora GDR, que foi também a primeira que lançou o Manuscrito de Saragossa pela primeira vez, que lançou também Lovecraft, né, com O que Sussurrava nas Trevas. Então, assim, para quem é bibliófilo e gosta de raridades, que gosta de livros assim, mais raros, esse aqui é, né, o graal, assim, né, de quem coleciona Carmila. Que ano que foi esse lançamento, Cid? Você Deixa sabe? eu ver, deve ser 60 e pouco. Me dá um minutinho só. 66. E uma Então já era o edição. português atual. Ah, sim. Uma edição que eu respeito muito também, que também se baseia em fontes muito parecidas com as nossas, é essa aqui, que o Alexander Meirelles fez, do Fantástico Cursos, né? Fez com a Edra, né? Na época que, se não me engano, foi o Bruno da Ex Machina que editou com ele, né? Na época. Não tenho certeza se foi o Bruno, mas o Bruno fez ele é o criador dessa coleção aqui. Edição Bruno Costa. Então, basicamente Ex Machina e Fantástico Cursos fazendo Carmila, só que na Edra, né? Quando a Ex Machina ainda não existia. Então, aqui vocês têm uma introdução muito boa, vocês têm notas também, né? Uma edição que eu acho que complementa muito a nossa. Acho que são, do Brasil, acho que são as duas que eu mais recomendo. E se vocês lerem em inglês, essa aqui da Valancourt é a edição crítica do Carmila, anotada, né? A gente fala dela nas notas, inclusive, porque muita informação que a gente usa na nota veio daqui, é uma pesquisa incrível, né? E é uma das poucas editoras que pegou o Carmila e falou, isso aqui não é parte de uma antologia, isso aqui não é uma obra menor para ser lançada ali de forma vagabunda, só para ganhar uma grana. Vamos tratar como um texto que merece respeito, que merece estudo, que merece aprofundamento, né, que é basicamente o que a gente tentou fazer também com a nossa. Então, essa da Valancourt, né, o editor, quer ver, ó, Jameson Ridenhauer, que fez muitas notas, inclusive tem notas do nosso que eu falo, ó, segundo o Ridenhauer, blá, 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 porque são informações que vieram dele mesmo, né? E a nossa, que também já tem agora 3 versões, né? Tem a versão Pocket, que é a inicial, aí ela cresceu, ficou um pouquinho maior, e depois ela ganhou alguns detalhes em vermelho, né? Tem essa terceira. Ai, meu Deus, versão é só atiça a cobiça da gente. Só uma mençãozinha de edições. Acho que em 1985, mais ou menos, a editora Brasiliense publicou Carmila, mas olha só o título, que mostra muito a percepção do texto ao longo do tempo. O título é Carmila Morrer de Prazer. Eu acho que isso mostra como que as pessoas, sem Dos ler, anos 80. já têm uma pré-noção de que é apenas e tão somente um romance, assim, um amor das moças lá, e como que, agora que a gente faz essa leitura mais aguçada, foi bom, peraí, tem outros pontos aqui que a gente vai discutir. Por causa do cinema, né? Porque o Roger Vadim fez o Rosas de Sangue, né? E em algumas traduções, em algumas versões, veio como Émourir de Plaisir. Então, eles fazem um subtítulo para fazer um gancho com quem tinha assistido ao filme, que foi um filme assim, bastante livre, né, em relação ao texto base, mas que tem uma carga erótica, uma carga até bem ousada para a época, né, em relação à lesbianidade. E basicamente assim, o que eles estão fazendo é tentar criar uma coleção erótica chamada Cantadas Literárias, tentando meio que pegar as diferentes formas de relação afetiva. E aí essa parte mais ligada à lesbianidade foi representada de alguma forma pelo Carmila, com esse vínculo ao cinema que tinha
a representação lésbica nas telas, que é o cinema do Roger Vadim, né? E aí a gente pode também entrar em discussões sobre como a representação ali se configura, se ela né, uma coisa mais focada num deleite masculino, ou se ela é mais respeitosa mesmo, né? Mas, de qualquer forma, foi assim que a coleção abordou, né? O Ô, livro. gente, a gente já está gravando, viu? A gente já começou aqui com o bonde andando, porque é muito interessante essas informações que o Cid trouxe logo do início, são indicações, sugestões de exemplares que ele indica para gente, para quem ainda não leu Carmila, para quem vai ter o primeiro contato com a obra. Eu indico essa, né, obviamente, que foi editada pela Wish, pela Sebo Clepsidra, que é essa aqui que eu li, eu reli esse livro. É muito melhor. É muito bom, né? O texto de apresentação do Primate também é muito bom. Aliás, eu coloquei na internet, no Instagram, e o Primate foi lá e comentou, ele disse que é a vampira favorita dele, ele falou algo desse tipo. E eu acho que muitos de nós aqui também já temos uma vampira favorita. Eu não sei, a minha opinião é um pouco assim, eu amo a Carmila, mas assim, para favorita, eu ainda gosto muito da Lucy. Eu sempre vou, enfim, a minha primeira paixão é a Lucy do Bram Stoker. Mas a gente está aqui hoje reunidas para falar dessa obra tão incrível, que, sim, é inovadora no sentido de que o Cid pode me contestar, caso eu esteja, né, falando alguma coisa que não condiz, mas inspirou o Bram Stoker de alguma forma, já que foi lançada 25 anos antes do Drácula, e eu vejo várias similaridades ali. Então, acredito que sim, que ele deve ter lido, deve ter se inspirado em algumas questões ali, apesar das diferenças, né? Aqui sim, aqui é uma vampira mulher. E no próprio texto de apresentação, o Primate fala, não é a primeira vampira mulher da literatura, ele cita Cristabel, que acho que daí a Cristabel talvez seja a primeira, né, Cid? Que é... Não? Não, antes você tem na poesia narrativa uma A Cristabel. personagem sem nome que aparece num poema, que é uma balada do Goethe, chamada A Noiva de Corinto, e ela é inspirada na Filinon, que é uma personagem do Livro das Maravilhas, do Flegon de Tralles, ali da Grécia Antiga, né? Então, o poema do Goethe é uma espécie de reconto em versos de um trecho dessa obra do Flegon de Tralles, né? Mas ele não dá nome a essa personagem, só que fica claro do que se trata ali pelo título, né? Então, depois você tem ainda a Oneisa, que é uma personagem do Robert Southey, no Talaba, The Destroyer, que é um poema narrativo também em inglês, e aí aparece depois uma personagem com traços vampíricos no Ludwig Tieck, no Feitiço de Amor, né? Se não me engano é Zauba Liba, uma coisa assim. E aí depois você tem Cristabel, né? Só que o Cristabel é um poema inacabado. Então, o que acontece é que não fica explícito o que acontece com essa Geraldine que aparece, né? Então, nós não sabemos se ela é uma bruxa, se ela é uma vampira, se ela é um fantasma, se ela é uma lâmina. Não tem uma conclusão, né? Mas ela tem aversão a questões religiosas, ela tem olhos, né, que de alguma forma não são olhos naturais, em algum momento ela tem um olhar mágico, sim, dá a entender que ela é uma criatura sobrenatural, ela tem esse comportamento estranho de querer se esgueirar ali para a cama da Cristabel de uma forma bastante insinuante, bastante predatória, assim, vamos dizer, né? Mas
como o poema foi inacabado, embora seja um protótipo da vampira, né, muito forte, ainda fica uma coisa meio em aberto. E depois surgiram outros, né? A gente tem, por exemplo, recontos das Mil e Uma Noites, da história de Cid Mudin, por exemplo, que pega uma gula, né, das Mil e Uma Noites, que é uma transmorfa, né, uma metamorfa que se alimenta de cadáveres, e reconta a história dela, só que chamando-a de mulher vampiro, por exemplo. Então, a fusão das gulas com as vampiras também gerou um filão importante aí na literatura com vampiras, né? Então, assim, aos poucos a gente vai tendo uma... Ah, gostei dessa mensagem, Douglas. Quem que será que pode traduzir Cristabel, hein, cara? Uma ótima pergunta, hein? E eu fiz um levantamento e, assim, pensando em personagens dos dramas, dos poemas narrativos e dos contos, das noveletas, etc., dos romances, que são explicitamente vampiras, com nome, com ação, etc., são quase 30 antes de Carmila, né? Então, assim, nós temos personagens no teatro, nós temos personagens no poema, né? E algumas são menos conhecidas, algumas mais conhecidas, mas, assim, na literatura alemã, na literatura francesa, na literatura britânica, principalmente, nós temos aí um rol enorme de personagens. E tem menções honrosas também, então mulheres que vão meio que definhando por contato com vampiros, mas não se tornam efetivamente vampiras, ou mulheres que as pessoas chamavam de vampiras e achavam que eram vampiras, mas depois não eram. Essas eu não estou nem contando, né? Então, assim, são 27 que são vampiras mesmo, assim, explicitamente. Bastante, tem bastante coisa. Ok. Então, ela não é, né, a primeira vampira, mas ela tem a sua importância dentro das narrativas vampíricas. E, bom, ela se alimenta, não sei se ela, ela se relaciona com meninas, moças, jovens, e essa história em específico é quando ela aparece na vida da Laura, que é uma personagem que vive lá, muito isolada, num castelo, e vai estar para receber a visita de uma amiga. Eu só vou fazer uma sinopse bem rapidinha, e depois eu vou chamar o Cid para falar, porque a gente sempre quer ouvir o que o Cid tem para falar. Aliás, eu falei antes de gravar, mas eu vou repetir, sempre quando o Cid vem, a gente tem casa cheia, é sempre um sucesso, todo mundo sempre quer, né, saber e mais detalhes e mais conhecimento que o Cid sempre traz para nós. E, aliás, seja bem-vindo, né? Nem te dei as boas-vindas. Sejam bem-vindos todos e todas e todes aqui hoje para a gente falar da Cristabel. Então, fazendo uma pequena sinopse, a Laura está muito solitária, ela vive naquele lugar, e ela está para receber a visita de uma amiga, e essa amiga não vem, e ela descobre que essa amiga acabou padecendo e morrendo de uma febre, e ela fica muito triste, porque ela estava muito ansiosa por essa visita. Então, mas quase que concomitantemente acontece uma coisa muito inesperada. Uma família passa por ali pela redondeza e quase se acidenta e tal, e dentro dessa carruagem, que tem essa, não sei se é bem uma carruagem, mas enfim, que tem essa família, há uma outra jovem que não vai, por algum motivo, não vai prosseguir viagem, e então se oferece para ficar no castelo, hospedado. Se oferece não, eles convidam. O pai da Laura convida, e a Laura fica muito feliz que finalmente vai ter uma companheira, uma amiga. E desde então, elas desenvolvem uma relação de amizade, que isso também eu acho que é legal a gente discutir, que por ser uma vampira e por trazer toda essa questão da sensualidade, do erótico para dentro das narrativas vampíricas, e também eu acho que isso marca muito a Carmila, porque é definitivamente uma relação lésbica, né, entre as duas. Claro que mais pelo lado da Carmila, porque toda a sedução vem dela, todo aquele diálogo que elas têm, assim, que é muito sugestivo, mas parte da Carmila, essa coisa da sedução.
E, ao mesmo tempo, coisas sobrenaturais vão acontecendo com a Laura, que ela não percebe, aos pouquinhos ela vai percebendo o sobrenatural, e ela começa a adoecer também, até que, aí sim, é muito parecido com o Romance do Drácula, né? Aliás, que inspirou, né? Porque esse veio antes, né? Até que se descobre, lá no final, se menciona a palavra vampira, né? Eles demoram muito tempo para assumir que é um ataque de vampiro e para aceitar, né? Então tem muito disso também, né? Tem aquela coisa da rejeição aos misticismos. Lá no final ele vai explicar, pois é, porque existe uma crença com vampiros e papapá, e parece que é isso que aconteceu com a Laura. Então eles vão também atrás de outras pessoas que foram atacadas por essa vampira, eles vão descobrindo que a Mircala também é a Carmila, então tem toda essa coisa da troca dos nomes, né, e tal, e é muito interessante nesse sentido, em vários sentidos, né, e tem muita coisa para a gente debater. Então, eu propus para o Cid, assim, para o Cid fazer uma apresentação para a gente, e para depois, todo mundo que quiser trazer comentários e tal, e o Cid, a gente debater, assim, aproveitar, né, a presença dele aqui, e a gente debater com ele nossas questões, nossas dúvidas, nossos insights a respeito dessa obra. Então, Cid, bem-vindo, e pode começar com a tua, enfim, com as tuas impressões sobre a obra, a tua conexão com essa obra, teus estudos sobre essa obra. Pô, gente, então, obrigado pelo convite. Obrigado, né, por poder estar aqui falando sobre essa obra maravilhosa. Né, sempre um prazer para mim. Queria dar as boas-vindas a todo mundo que chegou também, né? Em nome do clube aqui. Me coloco também como admirador aí do trabalho da Irka. Até, já vim outras vezes, né? Sempre muito bom interagir com vocês, as perguntas geralmente são muito boas, é um papo muito rico, né? E espero contribuir dessa vez de novo, né? Então, a gente está com um time cada vez melhor, Cid. Olha, a gente está com um time aqui que é, nossa, é incrível. Não é que eu queira me gabar, mas é. Então, uma galera muito, muito qualificada, muito interessada, assim, isso dá gosto, assim, né? Deixa a gente estimulado a querer caprichar, né? Então, é sempre muito bom para a gente que trabalha com literatura, né? Mas eu sou editor, né? Eu sou editor da editora Clepsidra, que é especializada em horror clássico, literatura gótica, e eu pesquiso literatura gótica há muitas décadas, assim, porque desde a minha adolescência que eu coleciono e pesquiso literatura gótica por paixão, por obsessão mesmo, assim, e eu agora que trabalho com isso tenho a chance de poder também dar uma compartilhada nesse material, né? Então, assim, eu acho que para a gente entender o Carmila, a gente pode partir de diversos recortes, né? Existem pessoas que partem do recorte da sexualidade, existem pessoas que partem do recorte histórico, tem gente que parte do recorte mais vampírico, tem gente que parte do recorte mais gótico, ou tem gente também que faz uma análise mais política, né? E é uma conversa que poderia ficar muito longa, então, assim, eu vou pegar alguns contextos que eu acho importante comentar para a gente poder ter uma conversa com base um pouquinho nessa reflexão prévia também. Então, eu penso muito, quando eu falo no Carmila, do momento em que a literatura do século XIX se encontrava, né? Então, se a gente pega, por exemplo, os grandes críticos que pensam o século XIX, as relações do XIX com o XVIII, por exemplo, é impossível a gente não pensar no Mário Praz, né? Que é um italiano que ensinava literatura na Inglaterra e escreveu, por exemplo, A Carne, a Morte e o Diabo na literatura romântica. E para quem estuda gótico, romantismo, decadentismo, é uma bíblia, né? E ele faz uma série de ensaios mais ou menos independentes, que seguem meio que uma cronologia, mas nesses ensaios ele vai falar sobre a sensibilidade do século XVIII se transformando na sensibilidade do século XIX, conforme nós temos diferentes momentos do século XIX. Então,
do gótico para o pré-romantismo, para o romantismo, para o decadentismo, né? E uma das coisas que ele faz é analisar como que as personagens entrelaçam esses elementos de sexualidade, de perigo, de vilania, né? Então, os arquétipos do diabo, da morte, da carne, né? Como está tudo entrelaçado e como que o diabo vai dando espaço ao rebelde, vai dando espaço ao contestador, vai dando espaço àquele que está fora, né, das normas sociais, né? O outsider, né, o pária, ou mesmo o inovador, aquele homem ou aquela mulher que estão à frente de seu tempo, né? Ele vai falar muito também sobre como que os vilões góticos, de alguma forma, são relacionados ao arquétipo do diabo, que vai depois ser transmutado na figura do contestador, com o Milton, no Paraíso Perdido, que vai dar origem aos bandoleiros do Friedrich Schiller, por exemplo, e que vai virar depois esse protótipo do vilão gótico, tirânico, pervertido, né, que aos poucos depois vai se transformando numa espécie de anti-herói, principalmente com Lord Byron, né? Então, o Maturin também, né, com a peça Bertrand, mas Lord Byron com seu rol ali de anti-heróis byronianos, né, funde um pouco a figura do mocinho com a figura do vilão. Então, deixam de ser coisas separadas e passam a conviver na mesma pessoa. Então, a mesma pessoa passa a ser vista como herói e vilão, né? As pessoas passam a ser vistas de uma forma um pouquinho mais complexa na literatura, né? E isso vai dar origem, né, ao protótipo byroniano do vampiro, Polidori, né, que é basicamente uma figura do homem fatal, né? Então, o Mário Prado ele vai começar a pensar que a representação de uma sexualidade perigosa, ela tem no homem, né, um protótipo, né? Então, o protótipo do lobo mau, o protótipo do vampiro byroniano, né, que vai permeando, né, essas produções. Só que com o tempo ele vai observando que há uma força motriz, né, que vai afastando cada vez mais o perigo dessas personagens masculinas que vão se tornando mais ou menos socialmente aceitas até. Então, as figuras que antes eram os vampiros, vilanescos, vão se tornando, né, pessoas que acham que podem ser vampiras, ou pessoas que têm um comportamento associado aos vampiros, né, até chegar na figura de um amante fatal, de um amante perigoso, né, que é simplesmente uma pessoa que não segue regras sociais, né, mas que não é tão vilanizado. Então, essa força motriz que vai meio que desvampirizando o homem fatal vai dando espaço para que os vampiros tenham outras configurações. E uma dessas configurações é a mulher, né? Então, a mulher fatal começa a ganhar espaço, mais ou menos ali na década de 30. Nós temos, por exemplo, a Morta Apaixonada, como o maior exemplo, né, dessa configuração que começa com um caráter mais exótico, um pouco orientalista, às vezes, né? Então, de trazer essa figura meio Cleópatra, meio, né, uma espécie de Nefertiti ali, uma coisa de um outro mundo, né, que assume esse caráter vampírico como parte do seu exotismo e que vai aos poucos se tornando vilanesca também. Então, basicamente, você tem primeiro vampiras que são até que razoavelmente inofensivas, como a Clarimonde, do A Morta Apaixonada, que é uma vampira apaixonante mesmo, uma vampira que basicamente ela é construída como um sonho, assim, um sonho erótico, basicamente, né? E aos poucos essas vampiras vão se tornando mais perigosas, né? Então, vocês começam a ter bruxas vampiras, vocês começam a ter vampiras que têm uma configuração um pouco mais predatória, né? E menos essa figura corrompe, né? Porque se nós temos ali essa figura do homem fatal, perigoso, que mata com o contato erótico na figura do vampiro, a vampira não necessariamente ela chega e mata no começo, né? Ela basicamente ela faz com que os valores desses homens sejam colocados numa espécie de berlim da moral.
né? Então, os religiosos se contradizem, os castos deixam de ser castos. Então, o perigo da vampira é muito mais psicológico, mais moral, inicialmente, né? Só que, aos poucos, elas vão também se tornando mais monstruosas, né? Então, essa monstruosidade feminina passa a ganhar força conforme o século XIX vai avançando pela era vitoriana, né? Então, finalzinho da década de 30 até o começo ali da década de 40, 50, nós temos várias obras com vampiras que são realmente temíveis. São, né? Nós temos, por exemplo, tentativas de reescrever o Vampiro do Polidori com mulheres adotando esse papel, né? Então, recontos do Polidori com vampiras. Nós temos várias gulas que também vão aparecer, que no Ocidente europeu são um dos filões das vampiras, assim como o filão masculino é o byroniano, nós temos um filão feminino que é o das gulas, né? Então são vampiras que se alimentam de carne, que devoram pessoas vivas e cadáveres também, né? Então Hoffmann com a Aurélia, por exemplo, né? E outros autores também, o Ernest Haupach, né? Com a Brunhilde, enfim, tem uma série de grandes personagens, assim, devoradoras de homens, né? Só que o que acontece? Conforme a gente chega no meio do século XIX e aí daí em diante, começa a haver uma mudança na representação da sexualidade na literatura, né, que começa ali no século XIX. O homem fatal dando espaço para uma mulher fatal, e aí o que aparece depois é a ambiguidade, é a polivalência, é um rompimento de fronteiras entre masculino e feminino, entre o que seria um heteronormativo e o que está além disso, né? Então, na segunda metade do século XIX, nós temos ali um terreno da androginia, nós temos o terreno de uma bissexualidade, nós temos o terreno de personagens que vão, de alguma forma, confrontar as noções do que é socialmente aceito em termos sexuais, né? Então, vampiros que atacam homens com intenções eróticas, vampiras que atacam mulheres com intenções eróticas, né? Nós temos ali a diluição de certas barreiras e a arte sempre se antecipa, né? Então, antes de haver um consenso, uma abertura para qualquer tipo de expressão da sexualidade fora da heteronormatividade na sociedade dali do Império Britânico, a literatura já colocava experimentos, né, balões de ensaio que, para circular livremente, inicialmente vilanizavam o comportamento. Então, assim como nós temos os primeiros ateus escrevendo sobre ateísmo na literatura, colocando o ateísmo na boca de vilões, por exemplo, que é o que faz o Percy Shelley com os Atroces, né? Quando você começa a experimentar, né, a criação de personagens bissexuais ou homossexuais, geralmente você tem ali uma punição, você tem uma forma de deixar o público conservador ali em paz, né, com um final feliz que envolve uma volta à normalidade sexual. Mas, então, nessa segunda metade do século XIX, nós temos uma explosão de personagens que vão lidar com formas diferentes de confrontar, né, esse engestamento vitoriano da sexualidade. E Carmila faz parte disso, né? Então, é interessante a gente falar que o Douglas perguntou se o Milton foi o primeiro modelo. Sem dúvida, ali a rebeldia romântica, que vai depois ser modelo também até para revolução política, para figuras como, né, Che Guevara e outras criaturas assim, tipo, de uma contestação social, vai ter uma sementinha ali no Satanás do Milton, porque basicamente você está falando, né, de uma postura anti-autoridade que passa a ser vista como positiva e não como simplesmente digna de punição por traição. Então, enquanto o padrão na literatura era assumir o lado, né, do poder estabelecido, punindo qualquer tipo de subversão com a morte, etc., com a força, etc.,
você passa a ter, via poesia, né, pelo Milton, um enobrecimento dessa figura de um adversário político, né? Então, Lord Byron se inspirava muito, né, no Satanás Milton, outros românticos também, né, porque basicamente você tem dois protótipos, né, ali de figuras românticas que vão se mesclar e competir. A figura de Jesus Cristo, né, então essa figura de uma pessoa que vai passar por uma série de provações e de agruras até ter um final bastante pungente, bastante comovente, né? Então, tem muitas histórias românticas que são isso, a pessoa, por ter uma sensibilidade diferente, por ter valores diferentes, passa por uma série de dores, né? Que são basicamente confrontos com a sociedade, até a gente ter um final apoteótico que geralmente é bastante trágico, né? E a figura de Satanás, né, nessa chave miltoniana, que é essa figura que não é confrontada com a sociedade por conta de ser diferente, por ter valores diferentes, por ter uma sensibilidade diferente, mas por agir contra os valores mesmo, né? Então, o que nós temos, geralmente, quando aparece uma personagem dessas, é outros personagens agindo para sufocar, para normalizar, né, essa curva aí que está sendo, de alguma forma, perturbada por esse ponto fora dela, né? Então você fala, poxa, você tem uma personagem que precisa ser eliminada, você precisa destruir, né, esse desvio, né? E o Carmila, do meio para o fim, é isso, né? Basicamente ali, homens se organizando para devolver a normalidade ali para uma sociedade que está vendo, né, suas filhas morrer, né? Mas que também está vendo, né, algo muito estranho em relação ao comportamento delas em relação a essa mulher, que eles não sabem exatamente o que é a princípio, né? Mas combater o monstro, na verdade, né? Que é a história dos monstros, né? Combater assim, retirar, não matar o monstro, porque o monstro não morre, né? Mas assim, retirá-lo do nosso convívio, né? Exato, até porque assim, basicamente, como muitas outras histórias de vampiro do século XX vão mostrar, o perigo do vampiro ele não é apenas matar, mas é a possessão, né? Então, o vampirismo ele substitui a ideia da possessão demoníaca, né? Então, em vez de você ter o diabo possuindo as pessoas, essa natureza vampírica vai se alastrando, fazendo com que as pessoas deixem de ser esses membros úteis, né? Que são tementes a Deus e que são obedientes à lei, etc. Vão se tornando pessoas com um enfoque mais na própria vontade, no próprio desejo, na própria fome mesmo, né? Então, esse perigo, né, que é um perigo da individualização, passa a aparecer muito nessas histórias, né? E a Laura, ela é, por excelência, essa figura virginal, essa figura de uma inocência vitoriana posta em perigo, né? Então, a gente pode também fazer um recorte da literatura vampírica, né? Porque, basicamente, nós estamos ali num período em que você tem já uma série de obras importantes na literatura vampírica, né? Lembrando que a gente já teve Christabel antes, que é a base para o Carmila, né? Christabel é basicamente a fonte do enredo de Carmila, só que como Christabel não foi concluído, Carmila meio que dá um desfecho para essa história, né? E aí nós temos então outras obras influentes como o Vampiro de Polidori, como Varney o Vampiro, né? E outras também que ficaram muito conhecidas, né? Em traduções, como por exemplo The Mysterious Stranger, que é uma obra alemã de 1844, que está em 1865 na Inglaterra, um pouco antes do Carmila, então, né? E foi escrita pelo Waxman ali na Alemanha, como Der Fremde, que é tipo o estranho ou o estrangeiro, né? E o Bram Stoker certamente leu também essa história, mas provavelmente o Le Fanu também leu. E basicamente o que ele está fazendo? Ele está dialogando com a literatura vampírica que veio antes, ele está fazendo referências a Christabel, tem referências ao Polidori, tem referências ao Varney e tem
né, uma base folclórica muito forte. Então, o que vai acontecer ali no Cristabel? Nós não sabíamos, a princípio, que Cristabel era uma história vampírica quando começa a aparecer, né, partes da novela no Dark Blue, que é o periódico que começou em 71 a publicar essa história. O que nós vamos percebendo é que há algo, né, bastante estranho com a Carmila, conforme ela vai também demonstrando aversão a questões religiosas, uma irritação com a manhã, né, uma ligação com a noite, uma ligação com a lua, né? E aí as pessoas vão juntando os pontos até que começa a surgir, né, uma confiança de que aquele prólogo com, né, a visita vampírica possa ter uma relação com mais direta com a natureza da hóspede que eles estão ali, né, mantendo com eles até a volta dessa mãe misteriosa, né? Uhum. Então, assim, o que nós temos ali, né? Uma ligação do enredo com várias narrativas de tratados vampíricos que circularam no século XVIII. Por exemplo, se vocês forem ler o tratado sobre as aparições, né, do Dom Augustin Calmet, existem vários trechos que foram recuperados pelo Le Fanu. A gente fez até um jornalzinho, para quem apoiou a nossa campanha no Catarse, que traz um conto, que é uma versão literária de uma das cenas que reaparece ali no final do Carmila, que é a história do Moldávio, né? E também aparece uma notícia, né? uma notícia de jornal do século XVII, que foi recontada pelo Calmet e que virou também, né, uma fonte do Carmila, que é quando a gente fala de eupiros, que às vezes ficam em caixões transbordados de sangue, e etc. Então, o que a gente tem no Carmila ali? A literatura vampírica ela já estava com uma estirpe byroniana e aristocrática muito consolidada desde ali 1820, né? Então nós tínhamos muitas peças, nós tínhamos poemas, nós tínhamos muitos contos, nós tínhamos muitas derivações ali do Vampiro do Polidori, que é uma matéria-prima muito moldável, né? Porque é muito curto, muito simples, então dá para fazer o que você quiser dele. E a relação, por exemplo, da Carmila com a Lua vem diretamente daí, né? O Varney começa com um ataque vampírico que depois vai ser explicado mais para frente, assim como Carmila também começa assim. Então existe um diálogo com a literatura vampírica, mas também com o folclore, né? Essa pesquisa, né, que o Le Fanu faz, ela impacta muito o enredo dele. Então dá para a gente fazer ali, né, uma relação de vários trechos do Carmila com o Calmet, né? E vários outros autores também se referem ao Calmet, que foi o principal autor ali, né? Ele era um beneditino francês que escreve esse tratado tentando desmentir a crença em vampiros, só que ele faz a lição de casa tão bem, né? Ele levanta tantas fontes primárias de tantos países diferentes, mostrando tantos relatos diferentes, que ele contribuiu para expandir o conhecimento acerca de vampiros e vricolacas e brucolacos e revenants e outras criaturas afinadas ali, né, com a ideia do sanguessuga morto-vivo, né? E em vez de fazer as pessoas falarem, pô, realmente ele tem razão, isso tudo é um absurdo, o que ele fez foi inspirar os artistas a criar mais obras de ficção, né? Então o Le Fanu ele vai beber dessa fonte, né, para criar a sua história. E aí então nós temos uma obra que você não pode, por exemplo, fazer como fazem no Brasil, chamar de vampira, o vampiro de Karnstein, ou a vampira de Karnstein, ou só colocar lá a mulher vampiro de Karnstein. Isso é um baita spoiler se você for pensar na história da gênese literária da obra, porque ela teve uma intenção de surpreender os leitores com a revelação, né, de que Carmila era uma vampira, né, que na verdade ela tinha
É para ser revelado só lá no final, né? Claro, agora não, hoje em dia já não funciona mais porque já todo mundo já conhece, quer dizer, todo mundo, mas quem é interessado, né, em literatura de horror, literatura vampírica já conhece e não tem mais esse mesmo efeito, né? Mas E é por causa do sim, cinema, né? É por causa, ó, a gente tem a trilogia da Hammer, né? Que vem aí com 3 filmes, bem livremente derivados do Carmilla, mas o primeiro deles, né, vai trazer aí a Vampira de Karnstein. E aí, assim como nós tivemos o Morrer de Plaisir inspirando a edição da coleção Cantadas Literárias, nós temos aqui também a Hammer Studios dando spoilers, né, logo de cara, e a edição, né, do Círculo do Livro, a edição até da GDR, né, que é essa primeira que eu mostrei, né, também seguem essa onda aí. Tanto que, ó, o não tem nem Cid, Camila aqui, ó, é O Vampiro de Karnstein, o título da primeira edição no Brasil, né. uhum. Deixa eu te perguntar, eu posso ir chamando as pessoas para comentar e aí tu comenta os comentários ou tu quer trazer mais algumas informações assim de introdução antes? Então, só para concluir, então, a gente pode, como eu falei assim, pegar vários recortes, né? Então, assim, eu peguei primeiro só uma contextualização sobre a representação da sexualidade vilanesca, né? Como que ela vai se transmutando, e para dizer que não é uma coisa isolada, né? Que Carmilla não é a única obra que vai fazer isso em relação à sexualidade na época. Nós temos vários decadentes fazendo isso. O próprio Oscar Wilde vai transitar, né, por esse terreno aí, no Dorian Gray, por exemplo, mas também Steinbock, né, que vai ter um vampiro que é basicamente, né, um adulto caçando meninos, né. Então, a ideia na época da pederastia era muito forte. Então, homens mais maduros fazendo uma aproximação ou até de uma forma mais tóxica, né, fazendo ali, né, o grooming, né, que seria tipo pegando esses meninos para criar, né. Então isso tornou crime, né, ali na era vitoriana. Antes não era, né, mas existia um outro crime, que era o crime do qual o Lord Byron foi também acusado, que é um crime um pouquinho mais complicado de ser executado, né, que é um homem não poderia penetrar um outro homem e ejacular dentro dele, porque isso seria punível com a forca, né? Então, assim, era preciso provar tudo isso, que um homem penetrou um outro homem e ejaculou dentro dele. E foi isso que a esposa do Lord Byron ameaçou de acusá-lo e fez ele fugir ali para França e depois para a Suíça, né? Foi recusado na França, depois foi para a Suíça. Mas, basicamente, então, a homossexualidade passa a ser um crime nessa época, em que a literatura estava também testando os limites, né? Então, é na segunda metade ali do século XIX que a gente tem essa criminalização. Só que super específico. Imagina provar isso, né? Você tipo, fala, pô, mas enfim, a lei, né, era uma lei medieval, né, que ainda vigorava, né? E basicamente a gente tem então uma construção no Carmilla, que é você criar uma personagem que ela foge ali do padrão, né? Ela vem numa trinca de personagens, né, que já representa um pouco uma origem suspeita, né? Até porque na Irlanda, na Escócia, na Inglaterra, o folclore associava o diabo a figuras com pele escura, né? Então, assim, nós temos contos, por exemplo, James Hogg, ou até nós temos outros autores ali na época da Era Vitoriana fazendo contos de bruxa, em que o diabo aparece como um homem de aparência africana, né? Filmes também, por exemplo, The Devil's Rides Out, por exemplo, um filme de folk horror, por exemplo, tem o diabo também como um homem, né, de fenótipo africano, negro, né? E aparece essa mulher misteriosa na carruagem, né?
com essa trinca de figuras, que é uma jovem, Sim. uma adulta e uma mulher com alguma monstruosidade, que é a, a- um padrão que se repete em várias obras góticas, né? Então, ou aludindo às trindades femininas do paganismo, né? Então, Hecate, né, Morgan, outras figuras como as versões monstruosas das Parcas, das Nornas, né, que são as irmãs do destino, do Macbeth, por exemplo. Né? Mas em muitas dessas configurações de trios femininos, uma das figuras é representação da velhice, da morte ou de algo diabólico, né? E o folclore britânico tem muito essa associação da pele escura, não necessariamente africana, às vezes é uma pele realmente preta, assim, uma pele, a cor preta, né? Então, assim, isso, as curas, as erinas também, as graças também, né? Que já está numa chave mais positiva, né? Mas essas figuras são muito recorrentes. E o gótico tem muito isso, né? Existem várias obras góticas. Nós temos ali no Suspira de Profundi as Nossas Senhoras da Dor, por exemplo, né? Do Thomas de Queen e tal. E o Le Fanu vai colocar a Carmila como parte de uma dessas trindades que está naquela carruagem, e ela representa esse lado da juventude, né? Então ela tem essa aparência de adolescente, ela tem essa figura sedutora, essa figura que é capaz de se infiltrar na sociedade por ser aparentemente inofensiva, né? Diferentemente do que seria essa avó, né? Essa terceira figura que é mais explicitamente perigosa ou mais explicitamente monstruosa, né? Que ela é descrita como uma mulher de uma aparência hedionda, né? No livro tem, nessa versão, né, da editora Sebo Clepsidra, tem nesse momento, a gente discutiu no grupo, durante a leitura, que tem uma nota de rodapé falando das duas, né, interpretações daquela mulher que aparece ali, mas ela é descrita como uma mulher com um turbante, uma mulher negra que usa um turbante, e até eu fiquei muito em dúvida, assim, sabe, eu achei que tudo bem, né, 1872 é isso, né, é óbvio que havia não havia assim esse tipo de, enfim, de cuidados narrativos que a gente tem hoje para não aparecer esse racismo, né? Para mim foi muito flagrante aquela descrição ali. Tem até um cuidado que aparece em outros autores que vão fazer notas sobre isso, né? Eu não me lembro agora se foi o James Hogg ou se foi, talvez tenha sido o James Hogg, que fez ali uma nota dizendo assim, olha, gente, o diabo aqui, ele tem a pele negra, porque é assim que o folclore descreve nessa região, né? Meio que se desculpando, assim, né? Dizendo, olha, eu estou só colocando aqui o que aparece. Contextualizando, mais ou menos como você falar, olha, gente, o folclore diz que o Saci é um menino negro, por exemplo. Então, ele vai explicar isso. Ele fala, ó, aqui, essa figura do diabo, tentador, do sabá, aparece como um homem de aparência africana, porque é assim que o folclore aqui sempre coloca. Né? Mas ele já se antecipa um pouco. Né? Então, assim, não é que naquela época não havia essa percepção, né, de que aquilo, de alguma forma, podia, né, ferir sensibilidade. Mas alguns autores fazem questão de enfatizar e outros não. Né? Outros já falam, não, isso aqui é de conhecimento público. Né? Então, assim como para a gente é normal ver um Saci Pererê com, né, um traço de, né, afrodescendente, ali para eles, naquela época, era muito, muito comum. Então, você pegar Zofloia, outras obras góticas que vão falar do diabo, vai ter muito disso também. A figura do mouro, a figura do africano, como, né, essa figura do diabo. E a gente sabe que Europa não vou nem falar de civilização, porque nem é muito civilizado, mas assim, é um continente pautado pelo racismo, né? Então, assim, toda a conquista
deles na história é basicamente justificar guerra e colonialismo por meio do racismo. Então, não tem como a gente falar de europeu, até hoje um pouquinho, né, vou ser sincero, e de seus descendentes, sem falar da cultura de supremacia, né? Então, existe uma omissão ali, o Le Fanu não faz nenhum tipo de nota, nem nada, mas eu acredito que isso também não fosse funcionar, porque ele está justamente querendo apresentar a Carmila como uma personagem misteriosa. Então ele quer deixar você se perguntando quem é essa mulher que estava com ela? Por que ela estava com essa mulher? Sim, Né? sim, sim, sim. E a gente não ouviu falar dela. Por que a mãe dela não falou nada? A gente vê, mas não tem uma explicação. Então, assim, eu acho que é necessariamente misterioso e uma nota ali iria estragar, né, essa aura que a gente pretendia construir. Mas, enfim, existem essas duas leituras. Né? Eu quero aproveitar, então, e chamar o Rogério, que ele quer comentar alguma coisa, quer te perguntar, ou acha alguma coisa e comentar, e aí tu vai responder nossas perguntas, então, e quem mais quiser fazer perguntas e levantar a mão, está aberto agora para o povo. Vai, Rogério. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, claro que o texto tem inúmeras possibilidades de leitura, que uma não exclui a outra, né? Eu acho que é uma parte da genialidade do texto, exatamente esse cruzamento aí de política, ética da época, moral, conto sobrenatural. Bom, então eu vou colocar com alguns pontos aí que não excluem os outros, né? Então, na questão do formato do texto, é incrível que ele realmente dialoga com outras obras góticas, e até hoje, para nós, é assim maravilhoso essa questão das molduras. Né? Você tem um texto escrito pela Laura, ela vai lembrar no momento quando ela tem 6 anos de idade, outro momento depois seriam 8 anos ou 12 anos depois, vamos pegar esse recorte aqui, quando ela tem 18 anos e quando se passam praticamente todos os acontecimentos narrados, e uma terceira moldura, uns 10 anos depois, quando ela vai escrever tudo isso para uma correspondente com outra mulher, claramente numa cidade grande, né, mais cosmopolita, e tudo isso com outras molduras, né? Esse conto nos é apresentado pelo Dr. Excelius, né, que é um médico místico, talvez uma inspiração para personagens do Bram Stoker, aí, o famoso Van Helsing. E no texto mesmo tem outras molduras, tem pessoas contando casos, vamos ter o relato do Barão Spieldorf, o Barão General Spieldorf, vai ter o Barão, como é que é, Vandenburg, ao final, que vai dar seria a explicação para os casos do vampiro, que, bom, mas ficando no corpo principal, que seria os acontecimentos mais ou menos dos 18 anos da Laura, né? É incrível assim a construção, como se lembrou, que vai ser diretamente inspirado em outros textos literários, né? Principalmente o Cristabel, mas também tem toques incríveis aqui quem sabe até da própria Anne Radcliffe, né? Porque o começo do texto, lá, aos 18 anos, quando ela vai receber a visita lá de uma amiga, que vai romper esse isolamento, né? Porque ela, mais uma vez, fala que o castelo é muito isolado, mas é aquilo que o pai dela conseguiu ao se casar, né, com uma mulher também da Estíria. A gente vai saber no final que também era uma Karstein, e nesse local isolado está ela, né, o barão não, perdão, o militar aposentado, nesse local assim que é a Áustria, né, pessoal? É um local que para os ingleses, né, para a Áustria, a Alemanha, local carregado de misticismo, e a visita não vai se concretizar porque o pai da Laura vai ter uma carta na mão, olha, infelizmente a
sobrinha protegida do general morreu, então ela não vai nos visitar, né? Então, isso tudo vai ser lido, olha só, essa carta, né, do pai para a filha, na hora mágica, né? Ao pôr do sol, né? E quando eles terminam a carta, já é noite, né? Então estão presentes também lá as empregadas que acompanham a Laura mais de perto, são duas madames, a mademoiselle, a Madame Perrenot, a Mademoiselle Lafontaine, ó, Lafontaine vai falar que agora o pôr do sol já acabou, à noite tem uma lua cheia brilhante, com efeitos mágicos, né, como se essa noite pronunciasse a visita de seres feéricos, né? Então, bom, La Fontaine falando de criaturas mágicas aí, pronunciando, quando acontece todo o episódio da carruagem desembestada, fora de controle, próxima de uma cruz de pedra, vai perder o controle e vai tombar. Então, todas as pessoas envolvidas vão, o que aconteceu? Alguém se machucou? E aí vai surgir aquela criatura misteriosa que a gente supõe, que se diz ser a mãe da Carmila, a própria Carmila, né, desmaiada, e depois a gente vai ver, como lembrou o Cid, a terceira parte da Trindade, que é avistada, né, que talvez a Matska, né, alguns textos que eu li, Matska pode ser uma palavra polonesa, pode ser uma palavra húngara, talvez seja mãe, talvez seja noiva, enfim, vai aumentar o mistério maravilhoso, né, que o Lefonino joga, e a carruagem rapidamente consertada, por aqueles lacaios misteriosos, talvez ciganos, né? Vamos lembrar que a Estíria é vizinha da Hungria também, né? Então, o Lefonino coloca essa Estíria está no centro aí místico incrível. E vão embora, fica a Carmila, né? Lógico, a Laura acabou de ter a presença negada de uma adolescente como ela e vai se encantar. Todos vão se encantar com a beleza, né? O Primate, né, que fez o prefácio maravilhoso aí do texto, vai lembrar que ela talvez tenha poderes hipnóticos, a Carmila, né? Ela, quando olha, quando toca, e muito quando fala, né? Quando fala também, ela envolve a todos, e vai dissipando impressões que é o grande centro do texto, imagino eu, que é a relação da Laura com a Carmila. A Laura praticamente não tem voz, aliás, não tem nome, né? Demora muito para a gente saber que o nome dela é Laura, e ela vai ser praticamente subjugada pela Carmila, que eu falei, olha, Carmila, por que você está tão estranho me abraçando? Não, imagina, querida. Aí a Carmila se revela uma amiga de confidências, uma adolescente, né? E esse medo vai se dissipar e cada vez mais a Carmila vai envolvendo. Então, eu associo muito a Carmila aqui, antes até mesmo ela de ser uma vampira, como um animal predador. Assim, não é à toa que ele é um gato, eu amo gatos, mas assim, aqui no caso, quase como uma pantera, né? Ela vai rondando quando não pode atacar de vez e vai estabelecer esse jogo complexo com a Laura, né? Uma outra chave da gente ler esse texto é a psicanálise. Eu só vou citar aqui, não aprofundar, senão vai tomar muitas horas. A Carmila tem essa atração, ao mesmo tempo, a Laura tem essa atraída, ao mesmo tempo tem algum momento de horror, volta a ser atraída de novo. É quase como se a Carmila estivesse rondando para saber o melhor momento. É claro que ela não faz isso com todas as presas, né? Vamos dizer assim. As camponesas, assim, é uma camponesa, vai lá e ataca, suga o sangue e acabou. Com a Berta Heinfield, né? Aliás, esse nome, né, Cid, depois você comenta, Heinfield vai ter muitos consequências em Drácula, né? Muitos reflexos, né? Bom, com a Berta e com a própria Laura, a Carmila vai fazer todo um jogo.
né, que a gente percebe que vai lentamente acontecendo até isso acelera muito no final do texto, né? Então, tem todos os diálogos, minha querida, eu te amo, mas o nosso amor vai ser eterno, ou seja, vai ser depois da morte. Na morte você estará comigo, você vai acalmar perdão, o meu coração sangrento, já que eu não posso negar a minha essência, né? Então, quer dizer, ela estabelece um diálogo, mas no final, a Carmila é a única que sabe de tudo, né, do que está acontecendo. E ela vai lançar o seu mistério sobre sua origem. Depois alguém vai dizer, olha, a família Karsten, que é parente da Laura, aquela noção na época de que os vampiros atacam primeiro os familiares. Tem muito isso no texto lá do Alexei Tolstói, a família do Vurdalak, né, que são as primeiras vítimas, os que estão próximos, que vai ter a correspondência com os textos vamos dizer assim, de estudos jurídicos sobre o que é um vampiro, se existe mesmo, que está mais referenciado ao final. Então, tem muitas camadas possíveis. Eu já falo que Carmila, como outros todos os textos, né, do clube aqui de leitura, merece uma segunda releitura. Com certeza, Carmila tem uma riqueza que não se esgota aqui. Por isso, é um texto tão recontado, e ainda eu julgo talvez mal adaptado, né, para a questão audiovisual. Essa parte quase que inicial, né, tirando o ataque da Laura com 6 anos, mas agora a Laura aos 18, esse ambiente incrivelmente que lembra um pouco do sublime, dos primeiros contos góticos, textos góticos, também com os contos de fada, né, tão readaptados na Idade Média, na Idade Moderna, recontados aqui pela senhora La Fontaine, né, assim, essa noite de lua cheia mágica, quando tem esse encontro, e tem outras referências possíveis também. Vamos lembrar que a Carmila faz isso tudo, e as duas partes dela, né, da Trindade, fazem isso de uma maneira muito teatral. Lembrar também que o século XIX inglês, ele vai ressignificar o Shakespeare. Shakespeare vira assim uma questão assim até nacional nos 1800 inglês, né? E tem todo um teatro que o Barão General Spieldorf depois vai nos contar ao final, que encontraram Carmila e uma acompanhante num baile de máscaras, né? O baile de máscaras, assim, bem... tem lá no Romeu e Julieta, essa história italiana, tem a versão mais famosa em Shakespeare, tem lá a história de... Como é que é? O Conto de Reis, que ali é mais complicado ainda, porque por questões de segurança, uma personagem se traveste de homem e é cortejada, né, por uma outra mulher. Então, esse cruzamento também é muito forte, porque o pai da Laura ele está muito melancólico, né, com a carta do general Sperdorf. Você fala, olha, a minha sobrinha e protegida Berta morreu, e ele está lá, começa a citar um texto do Mercador de Veneza, lá com pura melancolia, essa vida que a gente tem muito triste. Tem muita ponta para puxar da Carmila, né? E como tu falou, a gente tem que fazer outra releitura para conseguir falar tudo que a gente tem para falar. Então, é a moldura do próprio teatro, né? Veja, é um texto em prosa, mas o Carmila seria interessante até na forma de uma peça, né? Então, só para não alongar mais, tem essa questão assim da atração, né, das duas, e aí você pode pensar numa chave do Platão, o amor idealizado, o amor carnal, você pode ter os estudos do Freud, né, do não familiar, o que atrai, né? Tem uma escritora, Júlia Kristeva, escreveu muita coisa, pouco traduzindo no português,
tem um que é o Poderes do Horror, que é a questão do objeto, né? Então a gente é atraído pelo aquilo que nos tem repulsa, mas que é normal, que são questões que a sociedade produtiva inglesa vai relegar para o segundo plano, que é a questão da sexualidade, que, olha, é normal que tenha, mas não tão normal ao ponto de atacar a nossa ética moral, a nossa produtividade. Então, ela tem que ser muito regulamentada. Então, Carmila é um perigo. Então, só para encerrar aqui, para não ficar muito longo, esse perigo vem da onde? Vem do estrangeiro. Afinal, a Mini Babel, que a Laura relata lá na Estíria, é conduzida pelo pai inglês, mas, afinal, ele está num estado estrangeiro, né, que é a Áustria. Mais tarde vai se formar o Império Austro-Húngaro, e com o que a Inglaterra vai ter que lidar, né? E o pai da Laura ele é muito reativo. Ele não sabe o que está acontecendo, porque está num local estranho. Ela não sabe quem é essa Carmila, mas ele é um cavalheiro, e assim como o Barão Spildorf, por cavalheirismo, não, vamos acolher essa pessoa aqui em perigo, né? Essa Carmila está em perigo, quando na verdade quem estava em perigo é a Berta e depois a Laura, né? Isso eles não sabem, eles não têm informação. Então eles vão lidar com uma técnica de colher informações. O barão lá que vai ajudar o Vordenburg, né? Diz, olha, finalmente nós rastreamos o monstro. Ou seja, você identifica finalmente aquilo que é o mal para depois melhor combatê-lo. Você vai ter uma técnica, você vai ter por assim dizer, uma ciência para combater esse misticismo desses europeus estranhos, né, que são europeus do centro da Europa, e quanto mais a leste, mais estranho, porque se aproxima da Ásia, né, então, vamos lembrar que esse texto começa a ser escrito pelo Le Fanu em 1871, termina em 1872. Em 1871, o que aconteceu? Aconteceu a Guerra Franco-Prussiana, quando os ingleses ficam estupefatos com a facilidade com que a Prússia, né, no desenvolvimento, depois do que vai ser a Alemanha, vai derrotar o exército francês. Lembrar também, só para um último item, prometo que é o final. Em 1971 é publicado um livro chamado A Batalha de Dorking, né, começando uma série de leituras que foi chamado depois de literatura de invasão, o medo dos ingleses do colonialismo reverso, né, de ser invadidos para aqueles com quem eles eram ou pretensamente aliados ou inimigos, né, que mostra já essa preocupação, esse alerta, né, desses textos. O Carmila talvez pode ser lido também como esse alerta, como uma fábula na moral, olha, cuidado, nós expandimos nosso império e o que nós vamos poder passar com isso, né? Então, tu traz tanta coisa, na verdade, tu trouxe, assim, tanta coisa, que eu até já nem sei mais o que eu vou perguntar para o Cid, mas eu queria que o Cid comentasse algumas coisas que é, assim, esse negócio do ataque, né, que o Rogério falou, que as camponesas não tem problema nenhum em atacar, né, isso é uma visão muito social, assim, né, não tem problema nenhum em beber o sangue das camponesas, matar as camponesas, mas a Carmila já é diferente, né? É outro tipo de relação, né? E isso eu acabei pensando muito também na Lucy, que a Lucy também, né? É diferente, apesar de que a Lucy é uma mulher mais sensualizada do que a Mina, né, no caso, então também a relação do vampiro é diferente, então ele obedece, assim, apesar dele ser um ser transgressor, que está fora das normas morais da sociedade, que não precisa obedecer, ele obedece algumas normas, não é, Cid? Eu acho que isso tem relação com o folclore e com a própria literatura também, porque se você pegar os principais relatos iniciais dessa pesquisa levantada no século XVIII sobre o que seria a natureza vampírica desses cadáveres que apareciam sem decomposição, as pessoas que apareciam falando que receberam visitas vampíricas, etc., geralmente são pessoas que receberam visitas dos seus familiares recém-falecidos, né? Hoje a gente pode claramente atribuir isso a sonho, né? Então,
o sonho com o falecido, né, que vai gerar aquilo que o Lascades fala, que é o toque do fantasma, né? Porque no sonho a lembrança ela é palpável, né? Então existe essa concepção de que assim, é muito difícil você lidar com a lembrança do morto, né, simplesmente como um cadáver, porque a lembrança dele vivo reaparece como algo real nos sonhos, por exemplo, né, e conversa com você, interage com você, toca você, né, e basicamente nós temos então muitos relatos falando de pessoas que visitavam seus familiares para beber o sangue, né. Nós temos, por exemplo, Lord Byron no The Hour, né, que é traduzido como Ogiaur, que é a palavra para infiel, em que um veneziano ali se infiltra num harém para raptar, né, raptar não, mais salvar uma odalisca com quem ele tem um caso, né, e ela está sendo mantida prisioneira ali. E quando ele tira essa odalisca de lá, existe todo um confronto, ele mata um eunuco e um grupo vai atrás dele e amaldiçoa ele, dizendo que ele vai se tornar um vampiro, né? Quando ele for enterrado, a terra não há de comer a carne dele e que ele vai ter uma sede de sangue pelos familiares dele, né? Então, assim, já tem uma ideia ali na semente do vampiro byroniano, você já tem esse trecho indicando que ele vai predar os próprios familiares. Então, assim, essa coisa da hipnose, também da atração, aparece na Geraldine, né, que está lá no Cristabel, que ela tem esse olho mágico, que fascina, né, a Cristabel. Aparece no Varney, tem um olho meio metálico também, que deixa as pessoas meio paralisadas, assim, especialmente no primeiro ataque, né, que é o que eu acho que talvez seja a única coisa que o Glyphony provavelmente leu do Varney, o primeiro capítulo, porque aparecem coisas ali do primeiro capítulo. Tem um quadro do Varney no quarto da Flora, que ele ataca, né? Então, assim, essa coisa do quadro mostrar a versão da pessoa antigamente e você está diante dessa pessoa hoje também vem do Varney, né? Mas eu acho muito rico esse panorama que o Rogério trouxe. Acho que tem muito a ver mesmo você pensar essa questão do britânico, né? Olhando para a Europa continental, né? E mesmo falando num irlandês, tá, gente? Porque o Le Fanu, ele viveu numa época em que havia um movimento, o Bram Stoker também participou desse movimento, era um movimento de uma tentativa de aproximação da Inglaterra em relação ao resto do Reino Unido, né? Então, o Império Britânico tem um pouco esse caráter meio contraditório, né, de fazer com que uma parte dos irlandeses, como a mãe do Oscar Wilde, etc., tenha uma postura nacionalista separatista e outros vejam com bons olhos uma aproximação cultural, econômica, política, né? Bram Stoker e Le Fanu fazem parte um pouco desse filão, assim, né? Então não são tão combativos, embora tenham muito orgulho das suas origens, etc. Mas nós temos o britânico olhando para o vampiro como algo alemão, como algo germânico, como algo que nasce da expansão ali do Sacro Império Romano Germânico, né, que vai conectar Sérvia, vai conectar ali as bordas da Polônia, né, com os territórios que hoje formam a Alemanha, a Áustria. Então, assim, o folclore, né, alemão do Narcisa, que é esse devorador noturno, com o Eupiro polonês, com os mortos que, de alguma forma, não se decompunham e voltavam do túmulo ali dos relatos da Sérvia, tudo isso passou a fazer parte de uma cultura bastante plural, que era essa cultura do Sacro Império Romano Germânico, de onde nasce o vampiro. Por isso que, muitas vezes, o vampiro é associado ao território alemão, né? E justamente a Estíria, que era um território ainda muito cheio de florestas e de territórios intocados ali, né, pela devastação industrial, dava um pouco essa sensação de que, poxa, se os vampiros do leste europeu
fossem atacar a Europa, eles começariam por ali, né? Então, eu acho que tem sim essa relação geográfica envolvida também. A Marie, eu acho que tinha também, não sei se quer falar, Marie? Falo sim. Não, eu ia perguntar para o Cid do começo lá, o nome do italiano lá que escreve aquelas obras, o nome direito que eu não peguei, que você falou, e a questão cronológica, porque então o Polidori, aquele povo todo, veio antes do Le Fanu, Bem antes. porque o Bram Stoker vem depois, né? E ele, inclusive, ele usa muita coisa do próprio Le Fanu, né, no livro dele, né? As vampiras da história dele tem tudo a ver com essa imagem da Carmila e a própria questão da Estíria, né? O Harker, né? O Jonathan Harker, ele sai da Alemanha, ele passa por Munique, né? Inclusive tem um conto anterior ao Drácula, quer dizer, é um conto que foi escrito teoricamente para fazer parte do Drácula, que é o Drácula's Guest, né? E que não entra no Drácula, que a mulher do Bram Stoker parece que tira do Drácula, né? Mas que ele fala exatamente disso. O Harker estaria em Munique e ele vai dar um passeio e vai até Estíria, que fica da Áustria, né? E ele, inclusive, em toda a viagem lá do Harker, aparece essa questão de que ele teria passado por ali, existe quase que uma menção da própria coisa, né? Então, essa linha, para mim, tinha ficado meio confusa com a questão do vampiro, do Polidori, daqueles caras lá, pensando já porque você trouxe Milton, você trouxe todas essas representações, essas relações, assim, né? O próprio Frankenstein tem muito do Milton, desse cara, né? Então, para mim, essa coisa do racismo e muito mais desse Unheimlich, né? Do Fremd, que é a questão, né? O próprio alemão sendo colocado, embora o alemão seja um dos que vai beber muito nessa coisa do racismo, do Fremd, de tudo isso, né? Então, essa coisa que ficou para mim muito clara e muito mágica de como é feito, né? E isso que você falou ali de toda a questão de como esse racismo, essa questão toda persiste e vai se transformando também na questão do controle da questão de gênero, né? Do controle da questão que é muito combatida na literatura como um todo, assim, né? A literatura toda vai trazer essa denúncia, né, de como isso é escrachado, né, no coisa. Embora, claro, sejam eles homens de seu tempo, então eles têm essa visão e essa ambivalência no tratar o caso, né, que daí entra a coisa. Mas se você puder me dizer de novo o nome do italiano, o nome certinho, que eu me perdi no nome dele, que eu fiquei... Essa referência eu não tinha e quero muito olhar. Olha, existe um italiano muito importante que escreveu Tratados Vampíricos, um dos pioneiros, que é o Giuseppe Davanzati, mas o que eu trouxe como referência do Carmila é outro, que é um francês, era um beneditino chamado Dom Augustin, escreve Augustin Calmet, escreve Calmet, com L, Calmet, né? Ele escreveu o Traité sur les apparitions, que é tipo, tem um título enorme, mas que geralmente vai ser traduzido só com um comecinho, Tratado sobre as Aparições. E é basicamente assim, um tratado sobre as aparições, fantasmas, redivivos, vampiros, a Silésia, a Morávia, não sei o quê. É um título enorme, mas é esse compiladão de onde vem muita coisa
e reaparece na literatura vampírica depois, né? Mas você falou de um Mário Praz? Ah, tá, desculpa. Antes de falar do Calmeiro, eu achei que você estava falando aquele tratado vampírico, mas o italiano que eu falei é o Mário Praz, Praz. Então eu peguei A certo. Carne, a Morte e o Diabo na literatura romântica. É um livro que hoje está bem difícil de achar, porque ele está meio caro, mas ele foi publicado pela Unicamp na década de 90. Né? Mas ele foi publicado originalmente em italiano. Foi publicado em inglês, como The Romantic Agony, e com muitas citações de várias línguas diferentes, mas a gente tem o privilégio de, no Brasil, o Philadelphio Menezes ter traduzido eu tenho aqui a primeira edição italiana também, tem a versão italiana também, mas, se eu não me engano, a primeira versão foi em inglês também. Mas assim... Mas a italiana, para mim, fica mais fácil de achar do que essa brasileira. Então, se você achar algum PDF, assim, alguém que fez a bondade de escanear, seria bom, porque é um livro que hoje está sendo vendido aí por 600, 700 reais, né? Mas assim, o Philadelphio Menezes, que é o tradutor, tudo que tinha de alemão, de italiano, de francês, de espanhol, etc., ele traduziu para o português também. Então, assim, Que máximo. além de ser um belo tratado teórico, você tem quase que uma antologia de trechos e excertos importantes do gótico e do romantismo ali traduzidos em português. Porque o Mário Prata, ele está escrevendo para academia, então vai botar lá um D'Annunzio, ele vai botar em italiano, vai falar sei lá, do Jules Janin, quer dizer, da França, ele vai colocar lá o asno de ouro e vai colocar em francês, né? Então, a gente tem o aí... Asno. Amo esse livro. Amo esse livro. É maravilhoso. Esse Assim. livro, para mim, é um dos mais maravilhosos Eu consegui a tradução em inglês aqui, é uma raridade aqui que saiu. Uau! Pela Gothic Society ali, o Terry Hale fez a edição e tal. Terry Hale, que é um dos grandes estudiosos aí do Fantasmagoriana, do gótico e das relações França-Inglaterra. Né? Mas, assim, a gente tem, então, para falar da cronologia, né, em 1798, 99, mais ou menos, até assim, o ano ali de 1800, é escrito o Christabel, né? Uhum. Inacabado e fica engavetado, circulando apenas em forma de manuscrito, né? Algumas pessoas conheciam, por exemplo, a Mary Shelley fala que ouviu o Christabel ser recitado pelo próprio Coleridge, que o Coleridge era amigo do Godwin, né? Então, a Mary Shelley, bebê ali, criancinha, ficava muitas vezes circulando ali nos encontros promovidos pelo pai dela, e quando ela era criança, ela ouviu o próprio Coleridge recitar essa obra e ficou muito impressionada. O Percy também já conhecia essa obra, tanto que quando o Byron declama Christabel ali em Diodati, ele está louco de láudano, né, e tem uma alucinação, ele começa a ver olhos nos mamilos da Mary Shelley e tem que ser comparado pelos outros, porque ele entra num surto ali, né? E aí, assim, o Christabel, então, ele vai ficar famoso, porque pessoas como Lord Byron, como a Mary Shelley, etc., começavam a comentar sobre essa obra. Mas era uma obra considerada escandalosa, né? Porque tem essa lesbianidade permeando tudo. Então, quando começou a ficar famoso de novo esse texto, o Coleridge falou, pô, tem um monte de gente aí falando do meu texto, tem um monte de gente fazendo continuações e desfechos para o meu texto, inclusive tem uma que é uma versão gótica, né, de uma poeta lá inglesa que chama Christabel, e que vai dar um final bem interessante, né, meio arturiano, né, para Christabel, mas isso é E aí a gente tem, então, em 1816, a publicação do Christabel. Né? Uma outra obra importante é o Giaour, do Lord Byron, né? Que vai aí ter uma influência decisiva em toda a literatura vampírica, né? Porque é o maior poeta da época, o mais famoso, falando sobre vampiros num poema narrativo que foi amplamente lido. Né? Então ele ajudou a difundir a ideia da existência
feiticeiro legendário, né? Era um folclore ainda meio desconhecido para muita gente. Isso em 1813. Então, Jaur, 1813, Cristabel, 1816, aí em 1820 vem o Vampiro do Polidori, né? E aí a coisa, né, degringolou, porque foi atribuído ao Lord Byron, e aí o Lord Byron era famosíssimo, especialmente na França. Era o Começou- rockstar, né? ele era o Elvis Presley da época, né? Então aparece na França um romance, que é a continuação do Vampiro do Polidori, escrito pelo Cyprien Berard e produzido pelo Charles Nodier, que é o principal nome ali do roman noir da França, né? Aparece a peça O Vampiro, que é o Charles Nodier e mais 2 colegas ali fazendo uma adaptação melodramática e fantástica para os palcos, deixando mais mágico, mais cheio de espíritos e maldições, né? A história do Polidori. E daí para frente, nós temos inúmeras derivações do Polidori, né? Inúmeras, assim, dá para ficar aqui o dia inteiro falando delas. Eu fiz um livro aí de 624 páginas só para tratar dessa vertente e ainda com muita coisa de fora, né? Mas na Itália nós temos balé, nós temos na Suécia novelas, nós temos, enfim, uma série de adaptações, né? Na Espanha tem música, um teatro musicado, em Portugal saiu uma tradução também, enfim, é um impacto muito grande. E entre os grandes impactados por essa vertente, nós temos toda uma corrente, né? Tem Penny Dreadfuls fazendo obras inspiradas no Polidori, nós temos ali, então, contos, e, enfim, uma infinidade de obras, das quais dá para destacar algumas. A gente tem o Wagner na Alemanha, por exemplo, escrevendo o Der Fremde, né? E se passa nos Cárpatos, né? É um conde, é o conde Aso, que se transforma em névoa, que comanda, né, lobos, e que é morto com estacas de prata, se não me engano, no peito. Ou seja, é uma obra que influenciou Drácula diretamente, assim como Carmilla influenciou Drácula também, assim como Polidori influenciou Drácula, assim como Varney influenciou Drácula, assim como o livro dos lobisomens do Barry Gold influenciou Drácula também, assim como Transylvanian Superstitions da Emily Jarrett também influenciou Drácula, mas enfim, assim como o Drácula é um apanhado de várias obras, o Carmilla também, né? Então, assim, quando Carmilla fala, né, da vampira cansada, ter que se expor ao luar para se sentir bem, ela está falando do Polidori, né, que ressuscita na luz da lua. O Varney também ressuscita na luz da lua, né? Ela dorme muito, né? Então ela fica o dia dormindo. Por quê? Porque ela está ligada à noite, à lua, né? São seres lunares, assim como lobisomens, né? Então essa distinção entre vampiro e lobisomem, ela não é tão forte nessa época. Tanto que o Drácula é um lobisomem também, né? Então, assim, isso fica muito claro nas anotações de Stoker, por exemplo, a ideia de tricolite, essas figuras do folclore romeno, né? Strigoi, Strige, né? Striga, Strix, né? Então a relação de bruxa com vampiros também é muito forte. Então o Drácula, ele é um mago, ele é um lobisomem, ele é um vampiro, ele é muita coisa ao mesmo tempo. Ele é um pactuário, né? Ele provavelmente conseguiu se tornar o que ele é por ter vendido a alma, porque ele não tem sombra, não tem reflexo, né? Então, assim, é tudo conectado, né? E, então, nós temos, em 1845 até 47, o Varney e o Vampiro, né? Então, vamos pensar, ó, Cristabel foi escrito no final do século XVIII, mas foi publicado posteriormente em 1816. Depois foi escrito o Jaur em 1813, né? Foi publicado antes do Cristabel, mas foi escrito depois. Em 1820 tem o Polidori, 1844 tem o Estrangeiro Vampiro, né, Estrangeiro Misterioso, desculpa, do Waxman, que foi publicado na Inglaterra em 1865 como The Mysterious Stranger, né? Aí depois nós temos em 1845-47 o Varney, né? E depois em 1871 e 1872 Carmilla saindo no Dark Blue em pedaços, né? É mais ou menos essa a cronologia mais importante, assim. Depois vem o Drácula, né? E no Drácula's Guest tem, inclusive, uma menção no túmulo que aparece ali, a Condessa de Grasse, ou seja, uma referência explícita a Carmilla, né? A Carmilla. E o Jonathan, né, o protagonista,
ele entra naquele mausoléu, não lembro se é um jazigo, um mausoléu, e uma mão muito forte arremessa ele, que é uma referência ao Polidori também. Né? Existe essa cena no Polidori também. Eu acho que o Bram Stoker, eu acho que assim, foi o Stoker que retirou do Drácula, né? Não foi a Florence. A Florence, ela reintroduz o Drácula's Guest para o universo editorial quando ela publica contos inéditos do Stoker em 1912, né? Mas quem retirou do Drácula foi o Bram Stoker. A gente não sabe se por uma sugestão do seu editor, mas ele retira seria o início do Drácula, provavelmente porque ele não tinha encontrado o tom ainda. Ele estava fazendo algo muito copiado dos antecessores, era muito copiado do Polidori, muito copiado do Le Fanu, e aí ele parece falar, não, eu vou fazer uma coisa mais epistolar mesmo, não vai ser só uma narrativa simples, vai ser carta, não sei o quê, eu vou começar daqui, é melhor. E abortou o resto, mas não jogou fora. Então, a viúva dele pôde publicar. Mas é basicamente esse passo de tempo aí. Super. E a outra coisa que eu queria falar é justamente essa coisa, né, do transformismo que tanto a Carmila como o próprio Drácula tem, né, de mudar de forma, e faz a ligação com o estrangeiro, o diferente ser animalesco, né? Mais que exótico, é animalesco. Se a gente lembrar que em 1800 e pouco, no final do século XIX ali, na Alemanha, inclusive, tinha tipo zoológicos na Alemanha, em Portugal, zoológicos com negros, né? Com pessoas negras vivendo cercadas numa região onde as pessoas brancas podiam ir visitá-los, né? A animalização. Também, né? Exatamente. Eu tenho um ensaio inteiro sobre isso. Eu publiquei em 2003 num livro chamado Voivode, que analisa o duplo no Drácula, né? E boa parte do texto é sobre isso, é sobre como a ambiguidade do vampiro ela representa um desafio para a mentalidade do Império Britânico, porque ela de certa forma, uma síntese, né, das contradições morais do Império. Né? Então, assim, você tem, por exemplo, Drácula, que ele é todo construído como chaves duplas. Né? Então, assim, ele é velho, mas ele é novo também. Né? E não só por ser imortal, né? Mas ele aparece como uma pessoa velha e ele reaparece depois como uma pessoa nova. Ele é humano, né? Mas ele também é animal, né? Ele pode ser um lobo, ele pode ser um morcego, né? E aí a linguagem bem religiosa, né? Da narração do Drácula, que aparece em vários personagens, constantemente associam o Drácula a concepções da mitologia cristã. Então, a ideia de Drácula ser um pastor de lobos, né, muitas vezes contrasta com a ideia de ele ser uma figura anticristã, né, um anticristo mesmo. Como Jesus era um pastor de um seu rebanho, né, do cordeiro, né, e ele próprio também um cordeiro. Né, então, a ideia da pomba, do Espírito Santo, né, e aí você tem um morcego, né, então essa ideia dessa ave noturna, entre aspas, né? A gente sabe que o morcego não é ave, mas essa figura alada, né? Que negativiza essa pomba, né? Nós temos a Eucaristia, né? Então, Cristo oferecendo seu sangue ali, né? Em comunhão, e Drácula pegando o sangue das pessoas para ele, para se tornar imortal, enquanto a Eucaristia seria o oferecimento da vida eterna para as pessoas, né? Alguém oferecendo a vida eterna para as pessoas e o Drácula sugando o sangue para ele ter a vida eterna, né? Então tem uma série de coisas assim. Ele é ao mesmo tempo, né, uma figura viva, mas também morta, né? Ele tem todas essas dualidades em si, né? E conforme ele vai infectando as pessoas, ele vai fazendo com que elas também se tornem aquilo que elas queriam ser, né? Então a Lucy, por exemplo, ela fala que ela gostaria de ter 3 maridos. Homens. Né? Por que 3 pretendentes, ela quer os 3. Entendeu? Por que essa sociedade não deixa ela ter os 3? Sabe? E ela tem que escolher um, sabe? É um sofrimento para ela tá ali
sem saber quem escolher. Ela fala, pô, um é inteligente, o outro é nobre, o outro é viril. Eu quero os três, sabe? E o Drácula tem três, né, mulheres. Tem 3 noivas. Ele Aonde que executa está na esse teu prática o que a ensaio? Lucy só está no livro chamado Voivode, Estudos sobre os Vampiros, que eu organizei com mais alguns autores em 2003. A gente escreveu em 2001, 2002, ele saiu em 2003, né? Mas dá pra achar, chama Voivode por causa do Drácula. Né? Mas assim, Voivode. a Lucy, por exemplo, quando ela se transforma em vampira, ela se torna uma espécie de Nossa Senhora, né? Então, essa mulher que Uhum. precisa ter traços maternais, tal, ela se torna uma anti-mãe, né? Ela devora bebês, ela se torna a dama de branco, né? Então, ela vai ali, acabou de falei anti-mãe, o Rogério acabou de falar sobre isso, né? Que ela vai derrubar o bebê no chão quando cercam ela no mausoléu Uhum. dela, né? É. O bebê se borracha no chão. Então, assim, ela, como vampira, ela começa a realizar os desejos dela que estavam reprimidos. Então, de Reprimidos. alguma forma, essa ambiguidade, ela é libertária, né? Então, existe uma certa inveja britânica do estrangeiro por ele poder ser quem o britânico não se permite, né? Termina. Mas, ao mesmo tempo, isso é levado ao extremo, né? Com elementos sobrenaturais, etc. Mas, assim, o Drácula não liga para a virgindade, né? Ele não tem essa coisa de, pô, só vou pegar a Lucy se eu me casar com ela, né? Que bacana, Beatriz, muito bom. Feliz, hein? O Drácula ele não liga para monogamia, né? O Drácula não liga para coisas do tipo eu preciso ter uma conduta social ilibada, né? Tipo, as pessoas em torno do castelo odeiam ele, a cigana que aparece lá xingando ele, gritando e que é destroçada por lobos é um extravasamento desse ódio, né? Que ele sabe que ele está acima da vingança dessas pessoas pelos poderes dele, né? Então, assim, o estrangeiro é um perigo, mas ele também é fonte de uma certa inveja, né? O Jonathan fala, pô, ele está indo para lá para se tornar alguém que poderia ter dinheiro para pedir a mina em casamento. E o Drácula ele tem montanhas de dinheiro de vários países espalhados ao redor do caixão dele, né? Que ele Tem fica super tentado mulheres. a pegar, né? Então ele fala, pô, ele está indo para se tornar alguém que o Drácula já é há muito tempo, já superou. Então, o Drácula está lá com o bolo, ele está indo com o fubá ainda, sabe? E é basicamente assim, o Jonathan fazendo das tripas coração para conseguir pedir uma pessoa em casamento e o Drácula lá cheio do dinheiro, 3 mulheres, sabe? Então, assim, esses duplos, né, o Jonathan e o Drácula, ou a Mina e a Lucy, que vão se estabelecendo, né? São muito interessantes, né? Então, eu acho que essa questão do vampiro ser algo transgressor, né? Tem muito a ver com isso, porque ele é o que não se pode ser, né? Então, se a gente voltar para Carmila, né? Ela tem em vários momentos uma capacidade de fazer a Laura se questionar sobre que relação elas têm, né? Porque quando a Laura vai contando, né, o que está acontecendo, fica muito claro que existe uma confusão, né, sobre se a Carmila é invasiva ou se ela é bem-vinda, se ela é uma companhia agradável ou uma companhia incômoda, né? Então ela fica muito abalada e ela vai construindo uma narrativa que vai margear muito a questão dessa sexualidade homoafetiva, né? E vai ser completamente suprimida quando os homens entram em ação e escanteiam a Laura para que ela deixe de ter agência e eles é que vão resolver. Então, assim, a partir daquele momento, a Laura não pode mais falar sobre a Carmila livremente. Ela simplesmente acompanha a destruição da Carmila, né? Então, assim, ela perde a voz, ela é castrada pelos homens, ela não tem mais como opinar, ela simplesmente vai
ajudar ali no mutirão para destruir a Carmila e acabou, não tem papo mais. Né? Então não importa o que ela pensa, o que ela deixa de pensar. Né? Então é uma questão interessante para a gente pensar, pô, até que ponto a gente teria outro desfecho se os homens não tivessem aparecido. O que aconteceria? A Laura seria morta? Ela seria convertida em vampira, por ser também uma Karnstein, né? Distante, mas por ser uma Karnstein. Ela seria uma amante, ela, né, seria, como Carmila falou, que elas iriam se amar até a morte, né? A gente não sabe, né? Mas fica então essa ideia de que se você já está morto, você não tem certas obrigações burocráticas, certas obrigações, né? O Drácula não tem que pagar aluguel do castelo dele, o Drácula tem que pagar IPTU, né? Ele não tem que ficar indo fazer mercado para se alimentar, né? Ele mata e vive ali, ninguém se atreve a chegar perto. Então é um descolamento da sociedade, né? E de uma forma bastante libertária, né? Então, assim, eu acho que tem uma questão para a gente pensar, que é a natureza vampírica como também uma representação de um individualismo sem limites, né? De um desejo sem limites, que é uma vontade de libido mesmo, né? E ainda mais isso surgindo na era vitoriana, uma era que teve uma cultura tão castradora, né? Até porque os ingleses precisavam se diferenciar dos povos que eles conquistavam. Então, a cada povo conquistado, eles olhavam para a cultura desse povo e falavam: nós precisamos nos diferenciar. Então, se um povo ali não tinha costume de, sei lá, fazer a barba, eles tinham que cada vez estar mais bem barbeados ali, só com um bigode, por exemplo, para mostrar que eles controlam o corpo deles, controlam cada pelo do corpo deles. Eles não são animais, eles são pessoas civilizadas, de uma alta ciência, de uma alta cultura, de uma alta moral, de uma alta religião, de um alto poderio, né? Então, o que é diferente é animal, né? Então, assim, o leste europeu vai aparecer, os alemães, por exemplo, quando falam dos vampiros, vão falar dos Cárpatos, né? O Conde Azo vem dos Cárpatos, no Waxman, né? No Der Fremde. O britânico vai também falar ali do leste europeu. Carmila também vai falar ali, vai usar termos eslavos ali, né? Que a gente não sabe exatamente de onde vem, mas fica claro que é leste europeu, né? Então, existe muito essa ideia de que a Europa ela é também dupla, né? Você tem uma parte dominada pela ciência, pelo humanismo, pelo avanço, pelo progresso, né? Tem uma parte capitalista, tem uma parte colonialista, e tem uma parte que é medieval, praticamente, que é supersticiosa, que é totalmente religiosa, com pensamento mágico, e atrasadíssima em termos de desenvolvimento econômico, né? Então, eles olham para essa região como uma região de... né? Inclusive, tem um autor alemão, que eu vou publicar, justamente porque ele tem uma abordagem de fantasmas, vampiras, lobisomens, mulheres, assim, em que o mal triunfa sempre. Então, assim, a gente sempre vê mulheres morrendo, a fantasma sendo exorcizada, a vampira sendo saqueada, a lobisomem sendo morta com prata, etc. Mas esse autor não, ele sempre colocava essas figuras femininas monstruosas vencendo no final, triunfando no final. E a gente vai publicar 3 contos dele logo, justamente por conta desse... Pô, você não está cansado de ver a mulher morrendo no final? Então vamos ver ela tocando terror agora. Muito bom. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Não, segredo. Tem muito urubu aí que... tudo que a gente fala, vai sair. Olha, eu já ia perguntar se tinha novidade que ia sair, já me respondeu. Que delícia. Estamos no aguardo, mantenha-nos informados. Gente, já está quase pronto. Logo a gente vai fazer a campanha dele. Opa! Gente, olha só, gente, é com tristeza que eu vou falar para vocês que a gente está chegando ao final, é meio-dia já. Só queria fazer uma perguntinha rápida. Por favor, simples. Beatriz, fala.
Cid, por favor, a gente vai ter uma versão Voivode 2.0, assim, com aqueles seus textos maravilhosos, né? Tipo, unir a versão 1 com algumas novidades no 2. Nunca te pedi nada. Eu vou te falar, fizeram até uma figurinha, assim, disso, sabia? Uma animação, o pessoal, eu quero Voivode e tal. O Rogério deve ter visto isso já nos grupos, né? Tem uma coisa que a gente tentou fazer que foi 20 anos do Voivode, né? Então, em 2023, a gente queria fazer a reedição dele. Só que, assim, tem vários problemas, né? Porque o Voivode é um livro de 2003 e, naquela época, a diagramação dos livros era um pouco diferente, né? Hoje, a gente tem muita gente acostumada com uma diagramação, assim, super confortável, tal, porque aí você pensa no cara que é míope, no cara que é mais idoso, você pensa em incluir mais gente. Naquela época não existia muita preocupação. Então, o corpo do texto é corpo 8, né? E ele tem quase 400 páginas. Se você for colocar ele num corpo 10,5, num corpo que hoje é considerado o mínimo aceitável, assim, vai ser um livro de umas 1.000 páginas, né? Então, assim, hoje, imprimir um livro de 1.000 páginas é meio inviável, né? E é um livro que tem 8 autores e mais ou menos uns 7 tradutores. Então, eu teria que fazer novos contratos com todo mundo. E muita gente que participou do Voivode virou gente muito importante. Então, assim, tem muita gente que virou pós-doutor de universidade importante e tal, e que fala, pô, eu escrevi esse texto quando eu tinha 20 anos, hoje eu tenho quase 50 e estou aqui na universidade tal, com vários títulos, tal, eu não posso publicar do jeito que estava, eu tenho que reescrever completamente. Então, não é simples fazer essa transição, né, de 23 anos aí, né? A gente já conversou com algumas pessoas e sentiu que não seria fácil. O que eu estou fazendo eu estou pegando pedaços do Voivode e publicando separadamente. Então, por exemplo, o Estrangeiro Vampiro, que a gente fez campanha no Catarse, do Gomes Leal, é uma parte do Voivode, né? Ampliada, porque no Voivode não havia o prólogo e o pós-fácil dele. Agora, nesse livro que a gente lançou, vai ter. Vai ter também uma ampliação do meu texto de introdução e um pós-fácil novo. Vai ter ilustrações também e tal. Então, assim, foi a primeira parte dele que a gente soltou. Tem um outro texto do Voivode que já está previsto para ser publicado também como prefácio. Só falta uma confirmação, mas eu fui convidado para fazer uma edição. E aí, minha ideia é colocar um texto do Voivode. Então, do jeito que ele era, eu acho difícil, né? A gente quis fazer, a gente tentou fazer, mas viu que ia ser meio complicado, assim. Mas dá para ir soltando umas coisas, sim. Você está mutado, Irka. Sem áudio, Irka. É que hoje eu tô deslocada da minha casa e aqui de vez em quando passa helicóptero, passa carro de som, passa tudo, então eu fico fechando o áudio. Vamos tirar a segunda foto, quem puder abrir a câmera. 1, 2, 3 e... Tá, vou esperar a Marie. E aí, já aproveito para... Tá, vamos lá. 1, 2, 3 e... Ok. Já aproveito para te agradecer muitíssimo, Cid, obrigada. É sempre muito, muito bom, assim, te ouvir e é sempre um aprendizado, né? Volte sempre. A gente vai ler, deixa eu ver, acho que o próximo clássico que a gente vai ler esse ano é Oscar Wilde. E para convidar todo mundo já para a gente ler para nossa próxima leitura do mês que vem, de fevereiro, que é Guardiãs da Trama, daí sim, um livro contemporâneo da nossa queridíssima participante, Karine Canal. Quem ainda não adquiriu, que adquira com a própria autora, autografada e tudo mais. É um livro curtinho, a gente vai ler, assim, de boa, rapidão. Então, acho que eu vou, sei lá, eu vou fazer uma programação de uns 15 dias de leitura. E a gente se encontra no último sábado, tá ali ela, ó.
Guardiãs da Trama. A gente se encontra no último sábado de fevereiro para falar sobre o livro da Karine. Gente, muito obrigada. Logo, logo sai a gravação. E aí eu marco vocês todo mundo, e compartilho contigo, Cid. Valeu. Bom, gente, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo. Poxa, a gente que agradece. Obrigada, gente. Obrigada, Cid. Amei o aulão. Eu sou super nova, não sei nada de vampiros góticos. Eu comecei essa cachaça agora, estou amando muito.